Graça e paz, que Deus abençoe a sua vida sempre. Hoje continuamos com o nosso devocional diário. Começamos ontem a leitura do Evangelho de Lucas, hoje vamos falar do capítulo 2. E no Antigo Testamento, se você está acompanhando as nossas propostas de leitura, vai estar lendo Jó, capítulos 15 ao capítulo de número 18. Lucas continua falando de nomes aqui na história, tudo para ser comprovado aquilo que ele está dizendo. Ele vai falar sobre César Augusto, vai falar que Quirino era o governador da Síria, e foi nessa época que houve um recenseamento. Todos iam alistar, cada um a sua própria cidade, diz o versículo de número 3. Bom, José tinha que ir também. Então ele subiu para Galiléia, porque era da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Ou seja, ele está na Galiléia, ali em Nazaré, e foi para Belém, porque ele era ali descendente de Davi. Enquanto eles estavam ali, o versículo 3 nos diz que completaram os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, e baixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Se havia que ter esse recenseamento, com certeza, se aqueles lugares onde poderiam ser hospedados estavam lotados, porque todos estavam se movimentando naquela época para fazer esse recenseamento que tinha sido imposto ali pelo império da época. Nesse momento nasce Jesus e ele tem que ser colocado ali numa manjedoura. Manjedoura é o lugar onde os bois eles se alimentam ali, e Jesus ele nasce dessa maneira bem simples para ser o Salvador do mundo. Mas não foi tão simples assim, que foi o anúncio ali, alguns pastores que foram ali para estar recebendo a Jesus. Veja que alguns pastores, no versículo 8, o anjo do Senhor vem onde eles estavam e a glória do Senhor brilha ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Então alguns pastores são os primeiros que recebem o anúncio do nascimento de Jesus Cristo, e ali um anjo vem com todo esplendor para dizer aquilo. Inclusive no versículo 13 diz que subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Veja que havia alguns pastores ali, pastores de ovelhas, recebe o anúncio do nascimento de Jesus, e um coral celestial chega para ali estar comprovando aquilo que o anjo chegou para dizer para eles. Claro que eles tinham que saber o que estava acontecendo. O versículo 15 diz que eles disseram: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E eles foram apressadamente e acharam Maria, José e a criança deitada na manjedoura. E ali eles adoraram aquele menino, adoraram Jesus que tinha nascido. Foram ali, Jesus não nasceu num palácio, não houveram ali reis para poderem saudá-lo neste momento. Não, foram pastores, pessoas simples que foram até ele ali para glorificar o nome dele. Diz a palavra de Deus que depois, no versículo 20, eles voltam glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Fico pensando o que aconteceu com a vida desses pastores, desses homens que foram os primeiros ali a terem o anúncio do nascimento de Jesus Cristo. Como foi a vida deles dali para frente, depois de terem visto aquela milícia de anjos ali, aquelas coisas maravilhosas? Nós não sabemos, mas quem sabe na glória a gente pode ter algum vislumbre do que aconteceu realmente. Bom, ali nós vamos ver a hora que Jesus vai até Jerusalém, é levado até o templo para poder ser apresentado, e havia ali um homem chamado Simeão, diz o versículo 25. Ele era justo, piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Vamos lembrar, e é importante isso, que o Espírito Santo vai ser amplamente citado por Lucas. Lucas faz questão de colocar a ação do Espírito Santo em tudo que for acontecendo aqui nos seus escritos. O Espírito Santo, inclusive, tinha revelado a Simeão que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Então, agora ele vê aquele Cristo. E aí ele vai louvar a Deus, dizendo, versículo 29, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Ali Simeão, ele vai dizer para Maria, depois de ter louvado: eis que este menino está destinado, versículo 34, tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Ali Simeão já estava dizendo como seria a vida de Jesus. Maria guardava aquilo tudo no coração. Foi dito a ela, inclusive, que uma espada traspassaria a alma dela, e vemos que isso aqui foi realmente uma predição de como foi a vida de Jesus. Levantou e derrubou muitos, foi ali uma contradição no meio de Israel. É interessante pensarmos que a humilhação de Jesus não foi somente
somente a cruz, como vai acontecer daqui a alguns anos. Ele crescia e se fortalecia, enchendo de sabedoria e graça, Deus estava sobre ele. Veja que Deus estava sobre ele, mas ele era um menino. Ele passou por todas as etapas ali de um crescimento. Inclusive, a única informação que nós temos da adolescência de Jesus está aqui registrada no versículo 42, que quando ele tinha 12 anos, foram para Jerusalém, segundo o costume da festa. Havia uma festa em Jerusalém, Jesus ia todos os anos para a Páscoa junto com sua família, os seus pais eram judeus ali, eles eram praticantes, e Jesus foi com eles. Só que Jesus ali, ele se perde dos seus pais e vai direto ao templo. Versículo 46 diz para nós que Jesus estava ali assentado no meio dos doutores e ouvindo os interrogandos, e todos que ouviam se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Com 12 anos, Jesus já estava ali deixando todos boquiabertos, admirados com aquilo que ele dizia. Dali, eles desceram com eles para Nazaré e era ali submisso. Veja a humilhação aqui, o próprio Deus submisso aos pais humanos dele ali naquele momento. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O nosso Senhor, o Salvador do mundo, o Criador de todas as coisas, se submete agora a ter uma criação como qualquer um de nós tem. É maravilhoso nós sabermos disso, porque era necessário que fosse assim, para que se cumprisse a lei de Deus e a nossa salvação fosse efetivada de uma vez por todas. Faça isso. Adore a Deus, adore a Ele. Será que se você fosse um daqueles pastores, correria para adorá-lo também, para bendizer ao Senhor que nasceu, cresceu, Ele sofreu e morreu por nós, que nós possamos adorar a Ele com todo o nosso coração. Que Deus te abençoe sempre e a paz do Senhor.